Fala, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar para você basicamente algumas coisas que mudaram na minha vida depois que eu entrei para o mercado financeiro. Muito simples, tá? Você vai ver tudo na prática. Inclusive, ó com quem que eu tô aqui, ó. Tô com meu velho amigo, o meu caderno, e eu vou poder mostrar para você basicamente aí algumas reflexões sobre as mudanças que o mercado financeiro ele fez na minha vida. Beleza? De antemão, eu quero que você se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu posto aqui dentro do meu canal no YouTube. Beleza? Bom, então vamos lá. Basicamente, como eu separo tudo por tópico aqui, eu decidi separar 4 coisas que me fizeram enxergar a vida diferente depois que eu iniciei dentro do mercado financeiro. E aí você me pergunta, Michael, mas o porquê disso, né? E quando eu comecei no mercado, a minha ideia, galera, para vocês entenderem, eu queria ganhar R$ 2.000, R$ 3.000 a mais ali. Basicamente, eu queria fazer isso. Só que depois que eu comecei a perceber algumas coisas diferentes dentro do mercado, foi aonde eu decidi e falei, cara, eu vou viver disso aqui. Independente do que está acontecendo hoje na minha vida, eu basicamente vou começar a estudar bastante, eu vou começar a organizar ali todo o meu operacional, tudo, né? Depois que eu comecei a conhecer mesmo. E falei, cara, eu vou viver disso aqui. Então, o primeiro ponto que eu falo para você, cara, faz uma reflexão sobre a sua vida, né? E você pensa assim, pô, para onde que eu tô indo hoje? Essa reflexão eu comecei a fazer muito para mim, porque, cara, imagina, eu para chegar no meu trabalho, antigamente eu trabalhava em Cotia, quem aqui de São Paulo vai saber. Imagina, Cotia fica fora de São Paulo já. E eu moro em São Paulo, eu morava perto do estádio do Corinthians. Então você imagina, era uma caminhada mais ou menos ali de uns 100 quilômetros por dia. Então, quando eu ia de carro, né, basicamente eu tinha que andar 100 quilômetros e voltar 100 quilômetros, ou seja, dava 200 quilômetros por dia. E aí, outro problema, pô, no dia de rodízio, eu acabava indo ali de trem, metrô, né, e no começo eu não tinha nem carro. Então eu tive que trabalhar bastante ali, fazendo muita renda extra e tal, para conseguir, né, de fato, ter o carro ali, tudo certinho. E o que é interessante? Que eu comecei a refletir, porque eu falava, pô, eu levanto da minha cama 5 horas da manhã, 5 e meia mais ou menos, e aí eu tomo uma ducha, nem tomo café porque não dá tempo, saio correndo e vou embora. Pego o trem, pego o metrô, pego o ônibus, tal, e às vezes eu perdia o fretado ainda, porque eu chegava atrasado, tinha um fretado que levava a gente até a empresa, e eu acabava chegando atrasado. Então o que acontecia? Eu tinha que pegar um ônibus lá, que eu pagava, acho que era R$ 12 naquele ônibus lá, para mim chegar até Cotia. E aí eu passava o dia inteiro, basicamente, preso dentro do escritório, e quando chegava no final do mês, eu tinha lá, por exemplo, um monte de desconto, né, do meu dinheiro, e aí eu recebia R$ 1.800, R$ 2.000, tá? Num mês bom, assim, que o meu chefe, ele até foi parceiro, ele deu um plantão para mim, e aí nesse plantão dava para ganhar um pouco mais, depois que eu comecei a avançar um pouco também no conhecimento. E aí, cara, eu queria muito mudar isso aí. Eu não estava satisfeito, eu precisava mudar. E aí, o que eu trago dessa reflexão? Por que o mercado me motivava a mudar isso aí? Porque, cara, se vocês olharem R$ 2.000 aí dividido, vamos colocar 20 dias trabalhados, ou 22 dias letivos no mês, quando a gente tem o mês inteiro, eu ganhava por volta de R$ 70 por dia, R$ 80 por dia, na média. Então isso me motivava muito, que eu falava assim, cara, não é possível, eu tenho que estudar isso aqui, porque vai valer a pena. E aí quando eu comecei a ter os meus primeiros resultados ali com o mercado, porque eu gosto de empreender, né, o meu único negócio não é só o mercado, e aí basicamente começou a dar certo e tal, aí eu consegui sair do CLT, eu já estava dando muito certo no mercado, cara, eu saí de uma realidade de R$ 70, R$ 80 por dia, para uma realidade de, sei lá, R$ 500 por dia, R$ 600 por dia. Então você imagina isso, né? Eu jamais imaginei ter liberdade, porque o mercado ele traz liberdade para você, por mais que ele tenha risco, ele traz liberdade para você, mas também ele te dá, de fato, uma opção de você escalar. Então hoje, vários negócios para você escalar, o que você precisa? Pô, você precisa ter mais funcionários, você precisa ter basicamente mais mão de obra, mais matéria-prima, para você conseguir escalar as coisas. E aqui no mercado, não. Aqui no mercado você consegue basicamente escalar ali, por exemplo, só a sua quantidade de contratos. Só que, obviamente, muitas pessoas não conseguem escalar tão rápido, né?
porque exige um processo e cada um tem o seu processo. Eu demorei 3 anos e meio, mas tem pessoas aí que demoram 1 ano, tem pessoas que demoram 6 meses. É um negócio assim que é totalmente diferente, cada pessoa vai viver o seu processo, tá? Esse é o ponto. O terceiro ponto, ganhos acima da média. Cara, quando você fala ganhos acima da média, a média aqui no Brasil, se vocês olharem, basicamente aí 90% da população ganha de 3 a 5 mil reais. E aí, 95% mais ou menos, se eu não me falha a memória. E aí 5% ganha até 28 mil reais. E aí depois vai abaixando muito esse número. Então vocês percebem, cara, a gente está numa população gigante e a barreira ela é muito baixa. Ela é muito baixa mesmo. Então quando eu comecei a perceber que eu estava fazendo acima da média, foi algo que eu falei assim, cara, o mercado me proporciona isso, né? E basicamente, às vezes a gente só tá correndo atrás do dinheiro, a gente não para fazer uma reflexão. Tipo assim, cara, pô, às vezes tem muita pessoa que chega na minha DM aqui, ou até mesmo do canal, e fala assim, nossa, Michael, eu ganhei só 500 reais hoje. Eu falo, caraca, mano, 500 reais, velho. Pô, 500 reais é dinheiro, pô. Se você converter ali, por exemplo, para dólar, é 100 dólares no dia. Então, cara, se você ganhar 500 reais de forma consistente, já é uma mudança de vida. Não é obviamente, né, não é Gozolândia, né? Igual eu falo para todo mundo, não é Gozolândia. Mas, cara, você consegue, de fato, mudar de vida, tá? E o ponto, galera, que eu acho que é o mais crucial, né, que é o quarto ponto ali que eu preparei para você, basicamente é a questão da disciplina. Então, o mercado, ele me ensinou a ser disciplinado na minha vida pessoal, né, com, por exemplo, basicamente finanças, acumular dinheiro, ter disciplina, ter consistência, né? Me deu mais disciplina, por exemplo, de fazer as coisas mais bem feitas. Por quê? Porque, cara, toda pessoa que é disciplinada, automaticamente, no futuro, ela é recompensada. Só que ela vai ser recompensada do dia para a noite? Claro que não. Vai ter pessoa que vai ser recompensada daqui 6 meses, vai ter pessoa que vai ser recompensada, por exemplo, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos. É igual a academia. Cara, eu tô numa luta na academia, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque é muito engraçado, né? A gente, às vezes, quando eu comecei a ganhar uma grana no mercado, já vou até contextualizar isso aqui, mas quando eu comecei a ganhar um dinheirinho no mercado, cara, eu basicamente parei de me cuidar, eu comia muita porcaria, comia muita besteira, então isso agravou muita coisa na minha saúde. Eu comecei, de fato, a ficar mais gordo, né? A ficar mais cansado. Então, pô, eu sou jovem ainda, né? Eu tenho menos de 30 anos. Eu falei, cara, tá errado isso aqui. E aí hoje na academia eu tô usando a mesma pegada que eu tô usando no trade. É o quê? É consistência todo dia. É um pouco todo dia. E aí quando você fala assim, cara, que legal, mano, eu tô fazendo isso aqui a longo prazo. Eu tô fazendo já há 5 meses, eu tô fazendo há 6 meses. É onde começa a aparecer os grandes resultados. E aí uma coisa que é interessante, muita gente não está disposta a pagar o preço, muita gente não está disposta, de fato, a viver esse processo. Então, cara, se você está começando qualquer coisa, seja no mercado, seja fazer uma academia, seja fazer uma dieta, cara, tem que ter consistência, tem que ser disciplinado, tem que fazer todo dia. Não adianta. Eu vejo muita gente no mercado, entrando no mercado, por exemplo, hoje, aí às vezes o cara perde dinheiro. Vamos supor que ele perdeu lá, sei lá, ele juntou R$1.000 e perdeu esses R$1.000. E aí esse cara, ele demora o mês inteiro para ele voltar para o mercado. Por quê? Porque ele acaba, de fato, ali ajuntando, por exemplo, todas as informações assim. Ele vai lá e simplesmente vai deixar tudo certinho, né? Aí ele vai juntar dinheiro de novo para depois ele começar, de fato, a operar de novo. Só que passou um mês. E aí ele está um mês fora da bolsa, está um mês fora do mercado. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela toma chumbo de novo. Ela não consegue ser consistente, porque ela não tem replay de mercado insano fazendo todo dia, ela não tem consistência de estar abrindo a tela todos os dias para ver o que está acontecendo no pregão. Então isso é muito comum. Por isso que você aí vê muitas pessoas, ou até mesmo você, pode até se identificar com isso aqui. Beleza? Então basicamente hoje é isso. Esse é o meu conselho de hoje para você, tá? Aqui no canal a gente está tendo vídeo todos os dias. E, cara, eu quero de fato poder passar a minha visão aí para você. Por isso que eu venho separando por tópicos aqui dentro do canal. Vou mostrar mais coisas aí sobre trade, sobre tela, né, investimentos. Vai ser basicamente o meu canal, ele vai estar bem diversificado nessa área, porque eu quero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis aí a não só mudar de vida, mas começar a trazer mais conforto aí, seja para você mesmo, até para sua família. E outro ponto, cara, se inscreve aqui no canal, é importante. Muitas pessoas às vezes assistem e aí não faz inscrição aqui no canal.
Então se inscreve no canal para você não perder nada do que eu tô falando aqui. Beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto, conta comigo, Deus abençoe você e bora pro próximo vídeo. Valeu!